Estamos a falar acerca dos dons do Espírito Santo. Amém? Hoje é segundo dia. Sei que semana passada falamos acerca da introdução. Era a introdução, ok? Os dons, diferença entre dons e talentos. E hoje vamos então entrar na aula propriamente dita. E antes, havia uma pergunta de alguém. Bom, a pergunta que vem, porque a pessoa sabe ou não sabe, ou quer saber, ou quer também que os outros saibam também. Na igreja, quando o pastor diz o seguinte: vamos orar em línguas, e todos começaram a orar em línguas. Parece a pergunta vem assim: receber todos ou a imitação? Foi a pergunta. E sem levar muito tempo, a resposta vem mesmo na Bíblia, no 1 Coríntios, capítulo 2, versículo, 1 capítulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: tem todos dom de curar, fala todos em outras línguas. É aí que vem a resposta. A resposta praticamente pode ser já não. Então, podemos também abrir nossas Bíblias, a mesma questão, para enfatizar Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 15. Atos capítulo 11, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Quem falou isso é quem? Pedro, não é? É Pedro. Quando comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Amém. Esse era na casa do Cornélio. Não sei se você entende o que significa, significado. Como nós no princípio. Significa que em todo o tempo não houve mais aquele derramamento do Espírito Santo como foi dia do Pentecostes. Estamos juntos? Então a resposta é não. Então, o pastor não pode obrigar todo mundo a falar em língua, porque o que o batiza do Espírito em línguas é só o Espírito Santo, o Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos mostra muito bem onde foi esse derramamento do Espírito Santo. Pessoas falaram em língua no Ato, coisa aí na Bíblia mostra, Ato capítulo 12, no dia de Pentecostes. Foi também na Samaria, no Ato capítulo 17, 8:17, e na casa de Cornélio, Ato capítulo 10, capítulo 11, versículo 15. Amém. Parece estar muito claro. Nosso ensinamento hoje, vamos continuar a escrever-se a pergunta, vamos sempre responder. O que nós vamos conseguir, vamos responder, porque não sabemos tudo. Todos não sabemos. Há coisas que nós não sabemos. Como diz 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, há outras coisas que nós vamos saber depois. Há um grande pastor, o grande reverendo, o Billy Graham, muita gente conhece, já ouviu.
ele que dizia, se chegar no céu, a coisa que vai perguntar a Jesus. Disse, as coisas que eu vou perguntar a Jesus é o quê? São muitas perguntas que meus alunos na faculdade de teologia, eu não consegui responder. Então, aquele dia eu vou perguntar. É para dizer que todas as questões é difícil, não são todas que nós podemos responder. Temos limitação como homem, mas o que podemos, sempre vamos responder. Hoje vamos continuar com o dom e a sua classificação. Estamos a continuar então a abertura diretamente. Há uma pessoa que diz que estou a ser muito rápido, estou a andar rápido. Estou rápido? Então alguém me disse, perguntei como, que disse que não, você está acelerando muito. Então, segundo ponto, os dons é a sua classificação. Definição. Estamos entrando então na aula, então. Definição do conceito dom. A palavra dom vem do grego carisma, que significa um dom pela graça. No Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos pertence a vós e aos vossos filhos, e a todos que estão longe, e quando o Senhor nosso Deus chamar. Temos sílabas lá, já temos coisa manual lá. Aquele que vai precisar vai encontrar o pastor Levingston para multiplicar. Esse todo manual. Está disposto para multiplicar, para evitar escrever tudo. Escreve tudo que é necessário, mas o resto pode multiplicar. Então, os dons espirituais são o meio pelo qual o Espírito revela o poder e a sabedoria de Deus. O Espírito revela o poder e a sabedoria de Deus através de um instrumento chamado homem. O Espírito Santo leva a sabedoria de Deus. Depois revela ao ser humano e dá como instrumento. Então, o instrumento somos nós. Eu sou instrumento. O Espírito Santo levou de Deus e dá um pouco. Sim. Então, que recebe e usa. 1 Coríntios 12, 7, 8 e 11. Os dons espirituais são dádiva. Nenhuma pessoa tem o poder de dar os dons espirituais. Somente Deus, o dono dos dons. Ele que dá a cada pessoa segundo a sua vontade. Deus dá a cada pessoa segundo a sua vontade. Mas dá no recipiente limpo. Falamos disso. É como tem coisa aí, esqueci de trazer coisa aí, copo. Copo tem sujidade aí. Depois mete água. Aquela água vai ficar suja ou limpa? Suja ou limpa? Então o Espírito Santo não pode entrar lá. Precisa primeiro tirar procurar sabão, que é sangue de Jesus, lavar aquele copo bem, ficar limpo, depois despejar, mete então água limpa. O Espírito Santo senta aí, entra lá. Com aquela sujidade, o Espírito Santo não pode entrar. Nota bem, não há qualquer concordância quanto ao número e a verdade do dom espirituais. Baseando em passagem 1 Coríntios capítulo 12, Romanos 12 e Efésios capítulo 4, é possível alistarmos até 24 dons diferentes do Espírito Santo e ministro dotado. Então, nesse dom, não há uma classificação, um número. A Bíblia nos diz que tem 20 dons, ou 15 dons. Estamos juntos? Tem vários dons. Talvez até outros não escreveram. Então, mas nós vamos basear nessas que está no 1 Coríntios 12,
e Romano e Éfeso, capítulo 4. Mas, pessoalmente, vamos voltar naquele mesmo o foco, que é o primeiro epístolo de Paulo ao Timóteo, capítulo 12, versículo 8 até 11. Posso te perguntar quantos dons existem? Então, a Bíblia fala de muitos dons. Se vai no Romano, vai encontrar alguns, vai no Efésio, vai encontrar outros, vai também Coríntios, vai encontrar outros. Significa que não tem um número específico do dom. Estamos juntos até lá? Então, aqui nós vamos nos Coríntios, baseado em Coríntios. Eu vou falar um pouco acerca desses dons, antes de voltar na nossa aula específica. Eu alistei 24 dons. 24 dons. Outro parece repetição. Eu já disse que não existe um número fixo. Então, nesses 24 dons, temos 9 dons que vêm do 1 Coríntios, capítulo 12, 8 até 11. Lá encontramos 9 dons. Ok? 1 Coríntios 12, 8 até 11. Primeiro é a palavra de sabedoria, palavra da ciência. Outra Bíblia é palavra de conhecimento. É a mesma coisa. Uma Bíblia vê palavra de ciência, outra Bíblia vê palavra de conhecimento. Talvez pode também haver outra versão. 3, a fé. 4, curar. 5, operação de milagres. 6, profecia. 7, discernir espíritos. 8, variedade de línguas. 9, interpretação de línguas. Esses são 9. E vamos estudar muito acerca desses dons. Cada um. Então, são 9 dons. Nesses 24 eu vou citar. Depois vem outro dom chamado dom dotados, que vem do 1 Coríntios 12, 28. Aqui há alguns dons que são repetitivos. São 3, mas pode chegar a 5 até lá. Ok, estou continuando então. Parei 9, não é? 10. Nesse 1 Coríntios 12, 28. Os que realizam milagres. Os que têm dom de prestar ajuda. Esse também é dom. Administradores. Também é dom. Ajudar também é dom. É dom. A pessoa pode dizer, eu não tenho dom. Tem dom que você não sabe. Vamos continuar Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 12. Do ministeriais. Do ministeriais. Karama za huduma kanisani. Aí encontramos 5. É Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Temos, número 13 já, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Atenção, esse profetas é diferente da profeta de profecia. Vamos ver quando vamos estudar profeta lá dentro. São 5. Paramos de 17. Depois vem Romano, capítulo 12, 6 até 8. Temos 4, quanto dom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Às vezes pode ser até 8. Vê 18, profetizar. 19, servir. 20, ensinar. 21, encorajar. 22, contribuir com a necessidade dos outros. 23, liderança, que é administração e governo. 24, misericórdia, kugira imbabazi. Esse também é dom. Amém? Esses são alguns dons, íamos até citar outros, mas vamos parar desses dons,
para dizer que cada pessoa, o que eu falei, já tem alguma coisa que ele tem sozinho. Espero que cada um tenha alguma coisa aqui. Aquele que não sabe dar, mas tem misericórdia. Então, são dons diferentes. Então, nossas aulas, o que vamos focalizar é muito, são dons do 1 Coríntios, versículo 12, 8 até 11. Que são 9. Os dons do Espírito Santo, segundo a carta de Paulo aos Coríntios. Temos a palavra da sabedoria, palavra de ciência, conhecimento, fé, curar, operação de milagres, profecia, discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Nós vamos nos basear nessa nossa aula aqui. Estamos juntos? Estou a ser rápido, mas estamos pouco a pouco. Aí onde eu vou parar de falar muito, vamos parar pouco. Aqui estou a dar os dons. Nota bem, segundo alguns teólogos, nesse novo dom, as línguas vêm em último lugar. Eu já falei disso. Não porque são menores, mas porque no tempo de Paulo havia um entendimento. As pessoas pensavam, no tempo de Paulo, quando escreveu aos Coríntios, então aquele que tinha dom de línguas se sentia que era mais da igreja. Então, a análise que fizeram para organizar parece ficar embaixo. Paulo queria mostrar que realmente todos os dons são iguais. Não há um dom que é superior ao outro. Então, outra coisa é por causa das pessoas. Por causa disso também, muitas pessoas que falam em língua gostavam de falar também quando o outro está a falar em língua ou orar em línguas. Então, isso criou perturbação na igreja. É por isso que Paulo disse, não, se fala um, outro deixa para os outros ouvir. O outro para interpretar o que outra pessoa está a dizer. Isso vamos ver quando chegar na hora. O que devemos saber é isso. Nota bem. A Bíblia não deu detalhes dos dons. Estamos juntos? Falou acerca de dons. Não deu mais o que? O detalhe de dom. São as pessoas que fizeram pesquisas para tentar organizar ou classificar os dons. Estamos juntos? Quando estamos na aula de hermenêutica, já podemos ver isto. Foi uma interpretação, as pessoas tentaram interpretar o que significa, o que pode ser. Ele deu só os dons, são esses aqui novos. Mas os estudiosos também pegaram, começaram a interpretar. Então, a maioria subdividiram esses dons em 3 partes. Estamos no 1 Coríntios 8, 12, 8 até 11. Dividiram esse dom em 3 partes. São 9 dons. Dividir também em 3 partes. Primeiro dom de revelação. Essa é a primeira parte. Tem como título, capítulo, dons de revelação. Aí, dom de revelação, temos 3. Não sei se estão bem, estão entendendo bem? Temos dons de revelação. Então, essa de revelação tem grupo de 3 dons. Palavra de sabedoria, palavra da ciência, o conhecimento e discernimento do espírito. São 3 dons, que se chama dons de revelação. No dom de revelação encontramos 3 dons, que são, vou repetir, a palavra de sabedoria, a
palavra da ciência, o conhecimento e discernimento de espírito. É o primeiro grupo de 3 dons. Segundo grupo também tem 3 dons. Esse grupo é chamado dons de poder. Dons de poder. Aí vamos encontrar dons de curar, operação de milagres e fé. Nesse segundo grupo, dons de poder, encontramos também 3 dons. Dons de curar, dom de operação de milagres e dom de fé. São 3. Posso avançar? Então, o terceiro grupo, encontramos o dom de inspiração. O terceiro grupo é dons de inspiração. Inspiração. Dom de inspiração, tem 3 dons também. Variedades de línguas. Variedade de línguas. Segundo, interpretação de línguas e profecia. Vou repetir, último grupo, dom de inspiração, tem 3 dons, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Esses são 9 dons divididos em 3 grupos, que vamos estudar em detalhe. Amém? Então, vamos continuar então com nossas aulas, começando com analisar então, análise acerca desse dom. Então, vamos entrar em detalhe. Vamos entrar então em detalhe, desenvolver essa nossa aulas, começando com o dom de revelação. Dons de revelação. Alguém escreveu bem? Nos dons de revelação tem o quê? Palavra de? A palavra? Ciência ou conhecimento. Depois, discernimento de espírito. Então, os dons de revelação. Onde vem essa palavra da sabedoria, da ciência, interpretação de dom, de ciência, interpretação de línguas? Encontramos o que são esses dons. Os dons de revelação são muito importantes e indispensáveis para os líderes, ou para a igreja, especialmente para os líderes, aquele que cuida do governo e orientação da igreja. Desde o tempo do Antigo Testamento, esse dom tiveram em evidência no ministério de juízo, sacerdotes, rei, profetas, líder do povo de Israel. Aqui estamos a falar acerca desse dom, que são muito dom de revelação, ser revelado para os líderes. Não é só para líder, para todo mundo, mas especialmente para os líderes. Porque aí temos a sabedoria, temos a ciência, temos o discernimento do espírito. É para saber, conhecer pessoa ou as coisas, como vamos ver nossa aula. Aqui vamos começar então com a palavra da sabedoria. Primeiro dom que vamos começar hoje. A palavra de sabedoria. É a mensagem pronunciada que vem do Espírito Santo para trazer a solução a um problema, um acontecimento e uma situação surgida.
Segundo alguma análise teórica pentecostais, a palavra de sabedoria vê também quando uma pessoa gosta de ler a Bíblia, a palavra de Deus, com coragem, zelo, meditação, meditando a palavra de Deus e com oração. A palavra da sabedoria vem para trazer uma solução. A solução ou problemas. Temos referência bíblica. Vamos ler Atos capítulo 6, 10. Aí vamos andar devagar então, porque estamos a chegar mesmo no tempo da nossa aula, bem? No Atos capítulo 6, versículo 10, o que diz a palavra? E livrou de todos a sua aflição, e concedido-lhe também graça e sabedoria pela Faraó, rei do Egito, que substituiu o governador daquela nação e de toda a casa real. Aqui estamos a ver o que José teve como palavra de sabedoria naquele momento. Quando falava acerca do que ia acontecer, houve uma palavra de sabedoria a dizer: não, devemos fazer isto, haverá fome, haverá isto. Então, o rei deve organizar comida nesses 7 anos, para que não haja mais, no tempo de fome, que haja uma solução. Ato 15, 13, vamos ver também lá, o que diz 13 até 21. Ato 15, 13. Depois que ele terminar, falou Tiago, dizendo: irmão, ok, posso começar em cima? Quero começar um pouco em cima. Então, vamos começar a 6, vou ser rápido. Então, reuniram os apóstolos e o presbítero para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmão, palavra do quê? De sabedoria. Irmão, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios, palavra do Evangelho, e cresce. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho concedido ao Espírito Santo, ele como também e nós concederam. Amém? Mas eu vou descer também de Tiago, para ver Tiago lá mesmo 12. E toda multidão silenciou. Multidão fez o quê? Silenciou. Passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que gostava quando sinais prodígio Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que ele terminaram, falou Tiago, dizendo: irmão, atentai nas minhas palavras. Então, o que é a palavra de sabedoria? Essa palavra usada aqui, era uma palavra para trazer uma solução. O que havia acontecido aqui? Havia confusão, porque fora pregado a boa nova, as pessoas receberam salvação, depois não era circuncidade. Então, os cristãos, outros cristãos judeus, dizem: não, esse precisa uma circuncisão para entrar no grupo de cristãos. Então, isso criou muita confusão. Esse chamou o Conselho de Jerusalém.
conselhos, pastor, o que vamos dizer, e os apóstolos naquele momento sentaram junto para analisar esses problemas desses gentios que receberam o Espírito Santo, mas que eram obrigados a ser circuncidados para entrar no grupo de cristãos. Então, houve palavra de sabedoria. Aqui Pedro falou, Bernabé também falou, Tiago levantou e falou. Tiago, como era pastor, também era o líder. Ele que era o pastor de Jerusalém. Esse Tiago não é apóstolo, não, porque aquele apóstolo já morreu. Esse Tiago é irmão de Jesus. Ele que era pastor aí em Jerusalém. Ele também levantou a dizer o que deve seguir. Então, a palavra de sabedoria é uma inspiração que Deus usa, Deus deu a alguém para um momento resolver um problema X numa circunstância X. Amém? Amém. Estamos juntos aí? Palavra de sabedoria, estamos juntos. Então, a pessoa que tem esse dom, quando fala, é verdade, é assim mesmo. É assim mesmo. Não é porque sabe falar. Muitas vezes é o dom que ele tem. Procuramos solução, não achamos. Mas a pessoa, não, eu vejo esses problemas, vamos resolver assim. E todo mundo sente, é a solução, é assim mesmo. Então, é um dom. É por isso que se fala muito que esse dom de revelação, são dons que precisam ter os líderes. Porque o líder muitas vezes toma decisões, muitas vezes. Então, se tem essa palavra de sabedoria, esse dom de sabedoria, ajuda muito a igreja a progredir bem. Mas se sempre fala, quando fala, é contrário. Ele também entra assim, contrário mesmo. A igreja cai logo. O grupo que está a dirigir, o líder só não é pastor, pode ser grupo da comunidade, da igreja, de coral, de outras coisas. Então, a palavra de sabedoria é muito importante. E logo depois desse conselho que houve em Jerusalém, todo mundo ficou lindo. Vamos deixar. Aquele que for circuncidado, tá bom, não tem problemas. Aquele também que for, também não há problema, porque só o que é necessário não é isso, não é lei de Moisés, mas é crer em Jesus Cristo. Então, a palavra da sabedoria é muito importante. Quando lemos também Tiago capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a tudo dá liberalmente e nada lhe impropera, e se lhe é concedido. Amém. Tiago 1, capítulo 5. Se alguém falta de sabedoria, deve pedir a Deus. Lembramos também nos reis. Salomão pediu o quê? Pediu o quê? Sabedoria. Para conseguir liderar o quê? O povo. Nós também devemos orar a Deus para nos dar esse dom de sabedoria para conseguir liderar os grupos onde estamos, na vida de todos os dias, para saber como passar nas situações difíceis. Nota bem, esse dom é muito necessário, importante na tomada de decisões. Amém? Se alguém não é sábio, quando toma decisão errada, é muito importante. É por isso que estamos falando muito de líderes. Não é só líder, todo mundo pode ter, mas é muito importante para os líderes, porque muitas vezes são que tomam a decisão. É o presidente do grupo coral que toma a decisão final. Conversamos, então o presidente toma a decisão.
final. Não é só mesmo nas nossas casas. Os pais também são aqueles que tomam a decisão final. Então, é por isso que é muito importante que nós tenhamos esse dom, se é possível, para conseguir fazer nosso trabalho bem. Então, estamos bem. Já. Então, o nosso tempo, esse que está a avançar muito. Vamos avançar um pouco rapidamente com esse B, que é a palavra da ciência, conhecimento. Palavra de conhecimento. Palavra de ciência, o conhecimento, é o segundo dom. É a palavra inspirada por Espírito Santo, que revela a situação acerca das pessoas, ambiente ou realidade bíblica. Muitas vezes está aproximado com a profecia. Muitas vezes está aproximado com da profecia. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 9 e 10. Tornou-lhe a Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aqui a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido. Ele também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés do Pedro, expirou. Amém. Essa é a palavra de conhecimento. Deus te revela, para dizer que é aproximado da profecia. Parece ser profecia, mas não é. Deus se revela, o Espírito Santo revelou a Pedro que Ananias mentiu, o que trouxe como o que o dinheiro não era certo. Deus se revelou a Pedro. Ele disse: que te disse para enganar o Espírito do Senhor? É por isso que é próxima da profecia. Mas Pedro não estava lá quando venderam. Lembra também quando Eliseu voltou, que Geazi, depois de levar aquela coisa, Geazi perguntou, Eliseu perguntou, você estava onde? Meu Espírito estava contigo quando você estava a falar com quem? O Espírito do Senhor. Vamos ler aí Reus 5. Segundo Reis 5, 25, 26. E vamos terminar aí, não vamos ler mais porque o tempo já é curto. 5, 25, 26. 5, 25, 26. Ele, porém, entrou, se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu-lhe: teu servo não foi a parte alguma. Não foi? Porém, ele lhe disse: porventura, não foi contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomar-lhe prata, para tomar-lhe veste, olivais e linhas, ovelha e boi, servo e servas? O Espírito dele acompanhou. Não foi contigo em espírito. O que revelou Eliseu é o Espírito Santo. Palavra de conhecimento. É quase da profecia. É confundido com a profecia. Poderia dizer, esse aqui é profeta. Mas aqui foi uma palavra de conhecimento. Deus te revelou numa circunstância, num ambiente X.
Deus dá uma situação. Como lemos também na palavra da sabedoria, a palavra da sabedoria, muito também, estou a voltar atrás, muito teólogos falam que as pessoas que gostam de ler muito a Bíblia, Deus também concede essa palavra de sabedoria. Aquele que gosta muito da Bíblia, Deus também concede esse dom. São as pessoas, são estudiosos bíblicos que falaram isso aí. Então, se você também gosta desse dom, ora, mas leia muito a Bíblia. Então, esses dois dons que vamos terminar hoje, vimos que esse de ciência ou de conhecimento é quase igual da profecia. Revela o que está acontecendo. Vê Gehazi a correr, meu espírito estava contigo. Deus se revelou logo. Quando Ananias vem com Safira, Deus se revelou logo. Ananias acabou de vender e escondeu o dinheiro. Deus se revelou logo. Por que você quis enganar o Espírito do Senhor? Deus nos abençoa muito. Amém. Vamos parar nesse dom. Esses dois dons. O objetivo de nossa aula, de nosso ensinamento, é tentar saber como que os dons funcionam. E se você também tem esse dom, e como também devemos andar. E vamos chegar, no fim, vamos ver outros dons. Cada dom. Para não ser enganados. Porque muitas pessoas estão a ser enganadas nesses últimos dias. E vamos dizer, é dom. Que alguém está a usar é dom, e quando não é dom. Como que é o dom do Espírito Santo trabalha? Hoje, vemos essas duas partes. São esses dons que faz parte do dom de revelação, sabedoria e conhecimento. Depois, a aula seguinte, vamos acerca de discernimento do Espírito. Como discernir os Espíritos. Então, nossa aula termina aqui. Vamos orar. Aulas. Muitas pessoas não gostam de aulas, parece que não estão motivadas, mas é muito importante. Escrever, entender. Esse vai te ajudar muito, quando vai encontrar os pastores, outro servo. No fim de aula, eu tenho certeza que vamos ter alguma coisa diferente que nós tínhamos antes. Esse que é o objetivo do nosso ensinamento. Basta você não faltar e apontar bem. Se não entende alguma coisa, escreve no papel. Depois traz. Vamos responder outras aulas. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar como de hábitos. Vamos orar. Já terminamos nossas aulas. Vamos levantar. E nosso objetivo, vamos orar